DuckDB, o pato de dados ou algo que vale a pena conhecer? E aí pessoal, tudo 100%? O Rodolfo me mandou uma mensagem no WhatsApp. Se vocês ainda não conhecem o Rodolfo, dá uma olhada aqui, ó. Rodolfo Barbosa, né, mais conhecido como General Rodolfo, da Data Squad. O Rodolfo produz um conteúdo sensacional sobre análise de dados. Se você não conhece, segue o Rodolfo aí nas redes sociais que vocês vão gostar. Devido aos vídeos que eu fiz sobre performance no ClickSense, tanto local quanto na nuvem, o Rodolfo mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: poxa, Adelão, você deveria fazer um vídeo falando sobre o DuckDB e fazer um processo de ETL que você faria em QVD, fazer isso no DuckDB. E aí eu falei: poxa, DuckDB? Pato? Meu inglês é péssimo, né, como vocês já sabem. Porém, eu falei: pato de dados? Pato DB? Que nome estranho para um banco de dados, né? E eu nunca tinha ouvido falar desse DuckDB. E aí eu fui fazer uma pesquisa, fui dar uma pesquisada. E qual que é o melhor lugar para pesquisar sobre banco de dados, né? No Google. Então eu entrei aqui no Google, digitei DuckDB. A gente já vê aqui DuckDB, Python, Docker, GitHub, Pandas, Parquet, CSV. E o Python, particularmente, eu já tinha ouvido falar muito de Python e sempre deixando para depois, deixando para depois. Quando foi agora no começo de fevereiro desse ano, né, que vocês estão vendo o vídeo aqui, esse vídeo é 2024, eu fui dar uma pesquisada melhor sobre Python, comecei a estudar Python e tem umas coisas muito interessantes de Python. Eu confesso que à primeira vista eu achei que o Python seria apenas uma nova linguagem de programação para estatística, igual o R, né, igual a linguagem R que o pessoal de estatística usa bastante. Mas realmente o Python tem umas coisas muito interessantes e eu estou dando uma estudada legal sobre Python. E aí o Rodolfo falou sobre o DuckDB, né? Então eu achei interessante pesquisar aqui e dar uma lida sobre isso. Claro que pulando os links de anúncio aqui, o primeiro link que eu encontrei aqui é o do próprio site, né, DuckDB, a documentação, mas como eu comentei com vocês, né, vocês já sabem, como o meu inglês não é lá essas coisas, eu vou dar preferência para o conteúdo em português, né? E se precisar, daí eu vou para o conteúdo em inglês, faço um esforço ali, uso um pouquinho de tradutor e resolvemos o problema, certo? E aí eu pensei, né, cara, eu fiquei pensando assim, tá, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um react sobre isso aqui, eu vou fazer uns testes. Aí eu achei melhor esse primeiro vídeo aqui ser um vídeo mais simples, eu só dando uma pesquisada sobre o assunto e ler. Aí eu fiquei na dúvida se eu fazia o react lendo aqui na hora ou se eu dava uma lida antes. E aí, para não ofender ninguém, falar besteira antes do tempo, eu achei melhor eu dar uma lida. E aí li primeiro, e aqui eu já destaquei alguns pontos. Eu quero fazer um negócio junto com vocês aqui, e vocês me digam nos comentários aí o que vocês acham, se esse modelo é interessante. A gente pode tentar fazer isso mais vezes com outras tecnologias também e tal. Inclusive tá na minha lista aqui de fazer um comparativo do Python com a AQL, né? Então no primeiro link aqui eu preciso, antes até de abrir o link aqui, eu quero deixar claro o seguinte: eu tô fazendo esse vídeo e na internet tem um monte de vídeo aí sobre reações e o pessoal meio que ficou ofendido e tal. Eu não quero fazer de verdade, de coração mesmo, né? Eu não quero ofender ninguém. Olhem que eu peguei aqui, tá aqui, vocês podem ver, né? Eu coloquei no Google aqui o nome do banco de dados, desci aqui o primeiro link, segundo link aqui, né? Depois do própria documentação da tecnologia, são 2 artigos. Eu nem conheço essas pessoas aqui do artigo, mas são artigos públicos. Então eu vou clicar nesse link aqui, vou ler esse link e vou falar minha opinião e vou demonstrar algumas coisas aqui baseado no que está escrito aqui. Ah, mas o que está escrito aí está incompleto, é precipitado? Tá bom, eu gravo outro vídeo, a gente faz mais detalhes, a gente vê outras formas de trabalhar com coisas mais avançadas, ok? Então, por favor, não me xingue nos comentários, tá? Só tô vendo aqui o conteúdo que está público aqui e eu vou reagir a esse conteúdo aqui, tá? Então, no primeiro link aqui, tem uma capa bonita aqui do patinho, turbinando suas análises de dados. O autor desse artigo aqui é o Daniel. Também eu não conheço o Daniel. Muito bom o artigo aqui, Daniel.
Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? O link para o artigo e para a rede social do Rodolfo também. Então todos os links que eu falar aqui, eu vou colocar no artigo. Se eu esquecer algum, por favor, avise aí nos comentários. Então vai estar na descrição do vídeo ou nos primeiros comentários fixados. E aí eu vou deixar esse link lá para quem quiser fazer a leitura do artigo também, tá? Se você acha que o mundo dos bancos de dados era monótono e cheio de enigmas indecifráveis, é hora de conhecer o DuckDB, o herói do mundo dos dados que está quebrando barreiras e entregando resultados mais rápidos do que um pato alçando voo. Olha, o que eu conheço que o pessoal fala muito de pato, e eu inclusive vai estar na capa desse vídeo aqui, você já deve ter lido, é que pato nada, pato anda, pato voa e o pato não faz nada direito. Então o que eu conheço de ditado sobre pato é isso. Mas eu gostei aqui do alçando voos, né? Realmente, né? Pato voa. Mas espera aí, o que exatamente é o DuckDB? Esse não é o nome mais inusitado para o banco de dados que você já ouviu? Eu acho que não lembro de nenhum outro, a não ser o Cachê, né? Tem um banco de dados Cachê também, que é um banco de dados orientado a dados, que eu já fiz um projeto com esse banco de dados. E eu também achei bem estranho o nome do banco de dados. Banco de dados Cache, Cache, Cachê. Então, bem, prepare-se para se surpreender. E aí vocês mesmo podem acessar o artigo e ler. Eu quero destacar alguns pontos aqui, né? É uma solução OLAP de alta velocidade. Aqui está a cereja do topo do bolo. O DuckDB é uma base de dados OLAP, que é como um pato nas águas, quando se trata de consultas complexas e análises de dados volumosos. Imagine poder explorar dados multidimensionais com velocidade surpreendente e flexibilidade, como um pato deslizando pelas ondas. Fantástico, não é? Simplicidade e eficiência, você economiza tempo e energia, velocidade de transferência dos dados. O DuckDB é um pato supersônico quando se trata de mover informações e pode até processar dados externos sem precisar copiá-los. Isso é agilidade de pato. Então, isso aqui é interessante, né, cara? Porque pato não é conhecido por ser o animal mais ágil que existe, né? Mas é legal esse contraponto aqui do artigo e fazendo essa comparação realmente com o pato ali, exaltando as qualidades do pato. Então isso aqui é uma coisa que eu achei bem interessante. Aí aqui fala com o Python e com o DB, né? Imagine juntar o poder do DuckDB com o charme do Python e como formar uma dupla de pato e patinho. Você pode executar consultas diretamente em um data frame do Pandas sem importar ou copiar os dados. Quer ver isso em ação? Olha só. E aí ele mostra esse código aqui e eu achei interessante fazer o seguinte, tá? Isso aqui é um exemplo de como você pode fazer um data frame em Pandas, né? Depois fazer uma conexão com o DuckDB e aqui ele vai dizer que vai fazer uma conexão em memória. Segue o data frame do Pandas para o para o DuckDB, né? E aí ele faz o registro aqui do data frame e então ele faz uma consulta com idades maior que 38 e aí lança a query e imprime o resultado. Aqui eu achei interessante de fazer isso, copiar esse código e fazer isso no Click, no AQL, para a gente ver como que seria exatamente esse exemplo aqui no AQL. A API Python do Duck permite que você integre facilmente o Duck com suas aplicações Python. Isso possibilita a execução de consultas e operações de manipulação de dados diretamente no seu script Python, proporcionando uma experiência fluida e poderosa. Isso aqui eu achei bem interessante, então eu não vou ler o artigo todo aqui, vocês leiam. Tem aqui, ó, como explorar o mundo Duck, conhecimento prévio, documentação detalhada, experimentação com dados, teste agora mesmo, e aí ele passa alguns links aqui, então realmente, por favor, vão lá no artigo e não precisa deixar nenhum comentário dizendo, olha, vejam o que gravou, nada disso, tá? Não,
Não precisa mencionar eu lá nem nada, só realmente vão lá e privilegiem quem gera conteúdo gratuito e de qualidade, né? Então, vamos lá. Então vou pegar aqui esse código aqui, olha lá, criando um data frame, eu vou copiar esse código aqui, ok? Olha lá, copiei certinho, copiei, né? Faltou nada. Ctrl C. Então eu vou agora aqui no clique, vou criar um aplicativo, chama esse aplicativo aqui de DuckDB. E vou aqui no nosso editor de scripts, escrever aqui uma seção nova, DuckDB. Aqui na principal vocês já sabem, né, são todas as variáveis que a gente vai usar no sistema. E aqui eu vou colar aquele código dele. O código não funcionou, óbvio, né? Isso aqui é um código em Python e a gente está aqui numa IDE do AQL. Aqui eu já vou aproveitar para dizer o seguinte, para comentar no AQL, no Python a gente usa o hashtag, né, que é o jogo da velha. No clique é 2 barrinhas e o atalho aqui é Ctrl K, né? Se você aperta Ctrl K ele comenta, se você aperta Ctrl K ele tira o comentário. Show de bola. Então aqui, ó, cria um data frame no Panda. Então aqui ele está criando o data frame no Panda. Como seria criar isso aqui no clique, no AQL, certo? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. DF recebe o data frame e o data frame recebe a data. Então eu vou dizer aqui que DF é load inline. Ok? Aqui estão os campos nome, idade, cidade. O primeiro nome é Alice, certo? Bob e Carol. A idade da Alice é 25, do Bob é 30, da Carol é 28. A cidade da Alice é São Paulo. Do Bob é Rio de Janeiro. E da Carol é Belo Horizonte. Beleza? Então, feito o data frame. Conecte com o Docker. Aqui poderia ser uma conexão com SQL, uma conexão com o próprio Docker. Mas como ele está dizendo aqui, ó, conexão em memória. Aí se é em memória, né? Eu acho que não faz muito sentido eu fazer essa conexão aqui. Porque isso aqui já é minha memória. Eu já estou escrevendo na memória. Registrar a tabela pessoas. Bom, então DF é pessoas. Ok? Registrado. From where idade maior que 28. Load where idade maior que 28. Beleza. Então isso aqui vai fazer um filtro desse dataset, né? Ou desse data frame. O resultado vai ser o que vai ter aqui. Então isso aqui foi feito. Result é igual a execução da query. Também não precisa executar a query, já está na memória. Já vai ser executada na execução. E imprimir o resultado. Também não vou precisar imprimir o resultado, porque quando eu clicar aqui em carregar dados, ele já fez a execução. E se eu vier aqui em visualizar dados, temos aqui o resultado, ó, Bob maior que 30 no Rio de Janeiro, certo? Então, editar, Bob maior que 30. No outro artigo aqui, esse artigo aqui é do Daniel Martins, ele é de 2023, o artigo, né, agosto de 2023. Eu também vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ele fala aqui, ó, desvendando o potencial do DuckDB, uma introdução que vai turbinar suas análises de dados. O que é o DuckDB? É um sistema de gerenciamento de banco de dados SQL
que roda no mesmo processo em que o aplicativo que utiliza o banco de dados. Um banco de dados SQL que roda no mesmo processo em que o aplicativo que utiliza o banco de dados. Ou seja, a gente tem aqui um banco de dados AQL que roda no mesmo processo do aplicativo. Qual que é o aplicativo? DuckDB é o nome do aplicativo, que roda no mesmo aplicativo que processa o banco de dados. Só que é um banco de dados AQL, não SQL, né? Significa que não se faz necessária a criação de uma rede de comunicação entre os dois, acelerando o acesso aos dados armazenados. Nota 10. Isso realmente é muito bom, de verdade. É muito bom ver banco de dados, uma tecnologia SQL, fazendo o que o AQL faz desde 1994. Então, quanto mais tecnologias que a gente tenha, mesmo sendo uma tecnologia SQL, fazendo isso, melhor. Mais opções para a gente, né? Ele é uma base de dados do tipo OLAP, de novo, né? Online Analytical Processing, que são otimizadas para consultas complexas e análise de grandes volumes de dados, sendo projetadas para fornecer uma plataforma eficaz de análise e tomada de decisões, permitindo que os usuários explorem dados multidimensionais de maneira flexível e rápida. Desta maneira, o DuckDB tem a proposta de trazer todos os benefícios de uma base de dados sem as complicações atreladas à utilização e manutenção de um sistema de gerenciamento de banco de dados tradicional. Eu confesso que eu estou ansioso para ver como que eles resolveram o problema da cardinalidade. Porque vocês sabem que todo banco de dados SQL tem problema de cardinalidade. Então, estou ansioso para ver qual que é a solução para a cardinalidade. Por que utilizar? O DuckDB adota ideias de simplicidade e operação integrada, não sendo necessária a instalação de utilização, configuração, manutenção de um banco de dados sendo executado em um conjunto com o processo hospedeiro. Show de bola, dados analíticos e tal. E aqui tem outro script de exemplo aqui, que eu vou fazer a mesma coisa, mas aqui eu vou analisar um pouco diferente pelo seguinte, ó. Import duck, import pandas, então no AQL a gente não precisa fazer essas importações, né? Seria ótimo que tivesse, tá? Mas não precisa, não tem, né? Cria um data frame, e interessante que o exemplo é exatamente aquele lá, ó, Belo Horizonte. Então a gente já fez isso aqui, né? Criar o data frame aqui, tá aqui, então foi criado data frame. Connect no banco DB, conexão na memória, não precisa. Registra, a gente já fez o registro. Mostra a tabela da base de dados, show tables. Mostrar a tabela da base de dados, visualizar o modelo de dados, já vai mostrar todas. Executa a query, executamos. Aqui, beleza, imprime o resultado, visualizar, imprime. Fecha a conexão, também não precisamos fechar uma conexão que já está em memória, né? Se a conexão está em memória, ela é aberta e fechada junto com o aplicativo, não precisa disso. Aqui ele diz o seguinte, ó, cria uma conexão e salva os dados de arquivo pessoas como banco de dados. Beleza, então vamos abrir uma conexão com o nome do arquivo para gravar isso no disco, para salvar os dados. Então, para salvar os dados aqui, vamos criar uma conexão de pasta. Eu vou salvar aqui no meu dtemp. Chama aqui, né? Dtemp, então criei a conexão. E aí, para salvar isso aqui no disco, né? Deixa eu pegar essa linha de código aqui, ó. Então, para fazer isso aqui no AQL, store, pessoas, into, lib, temp, pessoas.db. Aí eu não sei qual é o formato desse DB, mas vamos lá, vou pôr QVD, que é o formato mais rápido que temos aqui no disco. Deixa eu fechar aqui a conexão.
Então eu estou salvando um arquivo que o nome dele é pessoas.db, que é a nossa base, né? Vou colocar aquele letra maiúscula. E o formato vai ser QVD, certo? Mas aí como eu não sei qual é o formato que o Duck usa como nativo, eu vou dar mais 3 opções. Opa! Eu vou dar mais 3 opções aqui, que vai ser Parquet, que aí eu já vi que ele pode, né? Então vou colocar aqui, ó, QVD, Parquet e CSV, ok? Então ali vai ser Parquet, aqui vai ser... Ah, deixa eu colocar aqui que o pessoal gosta do Parquet com compressão, né? Compression is Brotli. Isso? O pessoal gosta desse aí, ó, compressão. E ou TXT, então TXT delimitado por ponto e vírgula, né? Para ser o padrão do Excel em português, que é um CSV com ponto e vírgula. Beleza? Então eu vou salvar esses 3 arquivos, os dados em 3 lugares, poderia ser 3 lugares diferentes. Eu vou colocar todos com ponto .db, porque é a extensão que ele usou ali no exemplo dele. Eu não sei se é uma característica do Duck, pretendo estudar mais sobre isso. Vou deixar DB nos 3 e colocar só no nome do arquivo a diferença, porque isso aqui é uma coisa interessante da gente verificar, certo? Então se eu executar isso aqui, olha lá, criamos, gravamos no disco, e se eu abrir aqui a pasta, vai estar aqui os 3 arquivos, certo? E mais aqui embaixo ele faz aquele mesmo where, né? Ele explica o where, e aqui ele faz ele fala sobre a facilidade da consulta de ler arquivo CSV. Então ele faz a conexão, diz qual é a extensão, from CSV. Então para ler, deixa eu copiar essa linha aqui. Para fazer isso aqui no AQL, a gente pode vir aqui e selecionar o arquivo pessoas, porém se você for procurar aqui, ó, letra P, L, M, N, O, P, não acha. Então você tem que mudar aqui, ó, para todos os arquivos, que aí sim ele vai mostrar, porque aqui ele está mostrando apenas arquivos de tabelas, né? Seleciona para todos os arquivos. E aí quando você vier aqui na letra P, vai ter os 3 formatos, porque esse tipo de extensão .db, ele não é reconhecido como um tipo de tabela, né? Então, mas como a gente gravou a extensão DB e o conteúdo é o que importa, se a gente mudar aqui para todos os tipos, todos os arquivos, quando a gente escolher um formato aqui, por exemplo, esse aqui que é o formato CSV, mas a extensão dele não é CSV, ele já reconhece aqui que é um arquivo delimitado por ponto e vírgula, que foi o que a gente colocou, qual é o caractere. Se for um arquivo gigante com 10 tera, né, com 50 GB de dados, então você pode marcar, você deve marcar essa opção aqui, ó, sem caractere de final de arquivo, para que ele possa ler o arquivo todo. Isso é normal, até se você abrir um arquivo CSV muito grande no Notepad++ ou no VS Code, né, você vai ver no Sublime Text, ele vai dar um aviso que o arquivo é muito grande, talvez ele nem consiga abrir. Mas aqui no caso do AQL é só você marcar aqui a opção do ignorar caractere final de arquivo, e aí ele já identificou, ó, nome, idade e cidade, e se você quiser mudar aqui o nome do campo, é só clicar aqui, ó, e colocar o nome que você quiser, tá? Velhice, ao invés de idade, né? E aí clica em inserir. Tá feito. Tá aqui o load, né? Vou colocar o nome aqui de pessoas, 2 pontos. Tá? Ele vai, se eu não colocar o nome aqui, ele assume esse nome aqui, né? Aqui ele fala quando utilizar, processamento e armazenamento de dados tabulares, CSV ou Parquet. E aí a gente já viu ali que para ler Parquet também, então, por exemplo, se eu for ler aqui o formato Parquet, né? Então, seja no formato delimitado por ponto e vírgula, ou seja no formato Parquet, pode ser feito assim.
Outra coisa, que usou o asterisco para ler vários arquivos, então aqui também poderia ser feito assim, para ler vários arquivos desse tipo, porém aí todos deveriam ser CSV, né? Aí se todos são a extensão é CSV, então asterisco CSV, ou começa com CSV e tem que ter 2023 no final, ou precisa ter dois caracteres aqui que eu não sei qual é, que é o mês, né? Mas sempre são dois. Se tiver um só, não deve ler, tem que ter dois caracteres. Assim, né? Tem que ter dois caracteres e 2023. Se tiver só um caractere, né? Se tiver só um assim, não lê. Aí ele só vai ler se tiver dois caracteres, seja ele qual for. Qualquer caractere, desde que sejam dois, um do ladinho do outro, e termina com CSV. Ou que ele começa com dois caracteres, tem 2023. Geralmente isso vai acontecer assim, né? E qualquer coisa até a extensão. Então ele tem que ter 2023 no começo do arquivo, tem que ter dois caracteres, tem que ter o asterisco. Eu tenho certeza que o DuckDB também faz isso, porque isso é um padrão bem conhecido, né? Um padrão do próprio Windows, beleza? E do Linux também, se não me engano. Faz muito tempo que eu não mexo com Linux. Então, acho que é isso, pessoal. Eu vou estudar mais sobre o DuckDB. Eu acredito que esse primeiro contato aqui, essa pesquisa rápida sobre o Duck pode gerar bons frutos, principalmente quando você vai fazer algum projeto que não é pago, né? Projeto que não é pago. Qual é o projeto que não é pago? Principalmente quando você vai fazer um projeto onde o orçamento é meio curto e aí você precisa economizar com licenciamento de software, porque a gente sabe que um software como o Click, o licenciamento costuma ser mais elevado. Você tem uma opção de você ter análise de dados para grande volume de dados, como diz aqui, depois eu vou fazer mais testes sobre isso, e ter o banco de dados integrado na própria linguagem ali do Python. Eu acho que é muito, muito interessante. Vou estudar mais sobre o produto. Não vi aqui ainda nenhum caso onde eles resolvem o problema de cardinalidade. Eu vou continuar pesquisando e quem sabe no próximo vídeo eu falo sobre o problema de cardinalidade e como que o DuckDB resolve esse problema e como outros bancos de dados no padrão SQL resolve esse problema, se tem realmente solução ou se continua o mesmo problema desde 1974. Beleza? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e coloca aí nos comentários se você gostou desse formato de vídeo onde eu pego exemplos de outras linguagens e faço o exemplo no AQL de como que seria para fazer a mesma coisa com o AQL. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo. Pato canadense é o pato mais bonito que eu acho, cara. Esse pato é muito lindo. Quem sabe um dia eu ainda vou ver um pato canadense pessoalmente. Né, Luiz? Diz aí, é bonito esse pato, não é não, cara?